E depois de ter explicado o Euromissionário, nós vamos poder entregá-lo agora. E esta é uma oferta que nós vamos fazê-lo sempre de maneira ordeira e nós vamos colocar a nossa oferta missionária. E este é um tempo em que nós queremos, desde logo, ter um privilégio de apresentar ao Senhor a nossa contribuição, a nossa participação para missões. Este mês de novembro nós estaremos a enfatizar missões no âmbito da cooperação da Convenção Batista Portuguesa. Mas agora nós queremos convidar aqueles que sentirem o desejo, desde crianças, jovens, adultos, podermos entregar também a nossa contribuição missionária. Chamamos o Euromissionário. E enquanto entoamos este cântico, nós podemos ficar de pé e, com toda a ordem, podermos também entregar a nossa oferta missionária para a Associação de Apoio e Expansão Missionário, que vai ajudar obreiros aqui em Portugal e noutros países a desempenhar a sua missão, ter o seu sustento garantido. Ainda de pé, abramos as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 2. Lucas, capítulo 2. E vamos ler do versículo 44 até ao 49. Este é o texto que nos relata o momento em que Jesus vai com os pais até Jerusalém, na Páscoa. E sabemos também, por aquilo que lemos na Escritura, que era uma peregrinação familiar. E familiar era além do núcleo agregado, o núcleo mais próximo. Era toda a família. E incluía tios, primos, vizinhos, que também eram família. E no versículo 44 encontramos as seguintes palavras. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia e procuravam entre os parentes e entre os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram à sua mãe, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Jesus estava prestes
a dar uma lição a José e a Maria. Estava a dar uma lição da prioridade que era tratar dos assuntos do Pai Celestial, claro. E é este assunto que nós queremos estar a olhar nesta manhã, a olhar durante todo este mês. A nossa participação no esclarecimento, no envolvimento da partilha do Evangelho. A começar aqui, indo além. E Jesus ensina-nos: convém tratar dos negócios do meu Pai. E nós vamos pedir a Deus que abra o nosso coração. Para quê? Para também nós nos preocuparmos, nós estarmos interessados com o bem-estar espiritual de outros. Nós queremos falar do Senhor Jesus. Então vamos pedir a Deus que abra o nosso coração para termos o envolvimento missionário que Deus deseja que tenhamos. De sentar. Nós vamos ter um tempo de oração antes mesmo de nós estarmos a olhar para o texto bíblico, a meditar nele. Este mês nós estamos a enfatizar missões e a Convenção Batista Portuguesa tem adotado São Tomé e Príncipe como um dos seus campos missionários. E ao longo da semana partilhava com os irmãos a oferta de livros que foram enviados para São Tomé e Príncipe, que estão a ser recolhidos entre as igrejas, entre pessoas que querem cooperar. E ao entoarmos este cântico, nós estamos a dizer: eu também quero fazer parte deste esforço missionário. Eu também me quero envolver neste momento de missões. E eu quero convidar o irmão André Fonseca que nos dirija numa palavra de oração, pedindo ao Senhor, em particular, pelo campo missionário de São Tomé e Príncipe, que Deus possa estar a agir na vida das pessoas que ouvem o Evangelho, dos obreiros que lá estão, para que todos nós possamos ser felizes, sabendo que estamos a levar o nome do Senhor Jesus até São Tomé. Senhor Deus, graças te damos por podermos estar aqui esta manhã.
possas estar a abençoar todos os materiais que foram lá enviados e possas estar a usar pessoas na proclamação do teu Evangelho. Amém. Que possas estar a capacitar aqueles homens e mulheres que lá estão e que realmente ali a tua palavra possa prosperar. Fica com esta igreja, fica com todas as pessoas que têm colaborado e têm contribuído, Senhor Deus. Obrigado porque nós podemos ser uma igreja como um todo, uma igreja que contribui para a proclamação da palavra e para a proclamação do Evangelho. Amém. Fica com este culto que é para ti. Em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos poder agora ter o nosso tempo de oferta. E eu chamo a atenção que este é o momento em que todos os membros da igreja assumem a sua responsabilidade. Quem nos visita, de maneira alguma, está obrigado ou está pressionado a participar na entrega do seu dízimo e da sua oferta. Nós queremos fazê-lo em sinal de amor, temor ao nosso Deus, em obediência, mas também numa expressão de gratidão por aquilo que Deus nos tem dado. E enquanto nós entoarmos este cântico, semear a palavra, sempre certos de que nós devemos assumir este compromisso, esta responsabilidade de falar do Senhor Jesus. Quero convidar os nossos irmãos tesoureiros que nos auxiliem com o levantamento das ofertas, enquanto nós entoamos este cântico para o nosso Deus. Semear a palavra, quero eu também fazer parte. Também é a nossa convicção de que temos a responsabilidade de semear a palavra. Não somos nós quem convence outros, mas queremos ser parte integrante, estar envolvidos no projeto da partilha do Evangelho. Irmãos, orem por São Tomé e Príncipe ao longo da semana. Orem por este envolvimento missionário a nível nacional de todas as igrejas para estarmos envolvidos com a sementeira evangélica em São Tomé e Príncipe. E antes mesmo de nós termos o nosso tempo de oração, de dedicação ao Senhor dos nossos dízimos e ofertas, nós vamos aguardar para que todos tenham a oportunidade de fazer. Então nós peço ao irmão Rogério que nos dirija numa palavra de oração ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão porque podemos servir aqui em teu nome, Senhor, para louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Também para ouvir a tua palavra, Senhor, que tens para nós, para cada um de nós, Senhor Deus. Obrigado, Deus, porque tu também nos tens dado mais que aquilo que merecemos, Senhor. A tua graça e a tua misericórdia tem sido cada um de nós, Senhor Deus.
nós te pedimos, Senhor, que de facto continues a abençoar o teu povo. Te agradecemos também por estes dízimos e ofertas para levantar-se também o teu nome, Senhor. Te queremos consagrar a ti, Senhor, para a tua obra e fazemos em nome também de filhos, Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje que vocês não saíram, os mais novos, vocês não saíram. Se eu perguntar, vamos? Vamos onde? Vamos? É só para os mais novos. Vamos? Esta é uma pergunta que os mais novos muitas vezes dizem. E às vezes vamos lá. O lá é aquela parte dita assim com mais desprezo. Vamos lá. Como quem diz, também, pode ser. Mas vamos tirar o lá. A pergunta é, vamos? Irmãos, abramos as nossas Bíblias em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. E ao ler as palavras de Jesus, nós vamos pensar nesta pergunta. Vamos? Não é vamos lá, é vamos? Deixem-me dizer-vos algo antes de ler o texto bíblico. De acordo com o Departamento de Missões da Convenção Batista Portuguesa, existem 35 pontos de pregação em Portugal, 35 missões de trabalhos associados às igrejas batistas filiadas na Convenção Batista Portuguesa. E algumas destas missões, alguns destes pontos missionários, são em localidades bem pequenas, como é o caso do Carregal do Sal, que nós conhecemos e que nós temos envolvimento. Aliás, esta oferta do Euromissionário também está a cooperar para que a renda do espaço onde a missão do Carregal do Sal se reúne seja pago. Mas temos, por exemplo, Beja, uma cidade maior. Nós temos outras localidades, desde pequenas até maiores, onde é necessário responder afirmativamente à pergunta: vamos? Nós temos uma responsabilidade, porque acabamos de cantar Pai, abre o meu coração. Acabamos de cantar Semear a Palavra. Temos esta responsabilidade, porque acabamos de dizer que eu estou disponível para que tu me uses para falar de ti. E como igreja, todos nós temos a responsabilidade deixada pelo Mestre, deixada pelo Nosso Senhor, para dar sequência ao trabalho que Ele iniciou. E então, Marcos capítulo 16, vamos ler o versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14, o Senhor Jesus, nós temos a conversar com os seus discípulos. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Vamos, mas sem duvidar. O versículo 14 diz-nos claramente, e estamos num contexto da Páscoa, em que Jesus está reunido com os discípulos, com aqueles que estão ali a aprender a viver com Ele, e diz-nos o texto que Jesus repreende a falta de fé, a incredulidade ou a dúvida que eles tiveram acerca da ressurreição. Não foi só Tomé que duvidou que Jesus tivesse ressuscitado. É verdade. Tomé pediu para ver ali a mão furada, o lado. Tomé pediu para ver, mas os outros também duvidaram. E é aqui que Jesus está a corrigir. Não devem duvidar. Não podem duvidar. Antes de ir, antes de semear a palavra, antes de pedir a Deus que abra o nosso coração para sentirmos a paixão por aqueles que não estão a caminho da salvação, antes de pedirmos a Deus que nos abra o coração para falar, versículo 14, não podemos duvidar. E eu volto a repetir, estes 11, os apóstolos, viveram com Jesus, conviveram com Jesus, ouviram o que o Mestre lhes tinha dito sobre diferentes assuntos. Eles aprenderam muito com Jesus, mas eles passaram por experiências que gerações seguintes gostariam de ter vivido, mas não puderam, e ainda assim eles não acreditaram nas palavras de Jesus acerca da sua morte, da sua vitória sobre a morte.
Aliás, quando Jesus disse que tinha de acontecer assim, de que ele teria de ser preso, de sofrer e que depois ressuscitaria, Pedro chamou Jesus à parte e repreendeu e corrigiu. Estamos a ver a incredulidade dos discípulos. Quando olhamos para o versículo 14, Jesus lança-lhes em rosto a sua incredulidade, a dureza de coração, por não haverem crido nos que já o tinham visto. Ou seja, houve alguns que viram Jesus, que falaram, mas os discípulos, aquele grupo próximo, versículo 14, duvidou, não creu. Teve uma manifestação de incredulidade. Nós agora podemos sair em defesa dos apóstolos e dizer, bem, é difícil acreditar em algo que nunca tinham visto. É verdade. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar outras pessoas. Lembramos de Lázaro, certo? Lembramos do filho daquela viúva a quem Jesus ressuscitou. Eles estavam habituados a ver Jesus ressuscitar os outros. Mas eles nunca tinham visto Jesus, algo assim, a ressuscitar-se. Talvez fosse mais difícil de crer, mas é aqui que Jesus quer chegar. É importante crer. É importante crer no poder de Jesus para alterar tudo. Irmãos, eu peço que fiquem com esta frase. É importante crer no poder de Jesus para alterar tudo. Aquilo que nós nunca vimos, aquilo que nós nunca pensámos ser possível acontecer, aquilo que nós considerávamos impossível, Jesus pode fazer tudo. E Jesus está a pedir fé. Está a exigir fé aos seus discípulos. E eles fraquejaram nesta área importante da sua vida. Quando os discípulos viram os pães multiplicados, lembram-se quando Jesus disse, dá-lhes voz de comer. Como? Então Jesus mandou dividi-los em grupos de 50 e de 100 e aqueles pães, aqueles peixes pareciam não acabar. Aquilo deu para alimentar 5.000 pessoas. Eles provaram daquela água, aliás, daquele vinho, que era a água. E eles tiveram a oportunidade de ver ali e de presenciar e de experimentar os milagres. Mas agora Jesus estava a falar do exercício da fé para desafios maiores. E por isso, versículo 14 nos diz que Jesus repreendeu a incredulidade deles. E esta é uma correção, uma lição à insegurança, à falta de confiança, à incredulidade. E é isto que o versículo 14 está a falar. Quando nós falamos de missões, sim, e nós vamos começar por missões em Portugal, para chegarmos até ao resto do mundo. E nós, ao longo deste mês, vamos estar a incentivar, a estimular a participação, ao envolvimento em missões. Vamos fazer o levantamento de uma oferta missionária. Sim, é verdade, mas quando nós pensamos em missões, nós pensamos aqui em Portugal, é muito difícil. Há razão suficiente para desistir, há razão suficiente para desanimar e há razão suficiente, versículo 14, para a incredulidade. Mas não tem de ser assim. Há algum tempo falava com o pastor Nailson, que é o diretor do Departamento de Missões da Convenção Batista Portuguesa. Ele é o pastor da Igreja Batista de Faro. E ele dizia-me que a Igreja é dinâmica. A Igreja é dinâmica e nós temos de renovar a lista de missões nacionais. Temos constantemente de renovar a lista de missões nacionais para nunca perdermos a fé, para nunca perdermos a crença em que Jesus pode fazer algo diferente. Eu falei que são 35 pontos de pregação, 35 missões que nós temos das diferentes igrejas, mas se nós, versículo 14, duvidarmos que é possível, o que é que esperamos ouvir de Jesus? Versículo 14. Uma palavra de ânimo? Não, pois não. O que é que Jesus diz no versículo 14? O que é que diz o versículo 14? Que os repreendeu, ou a tradução que uso diz, lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração. Irmãos, não podemos ir. Quando ouvirmos o convite, vamos, nós não podemos ir se duvidarmos. Nós precisamos de um dinamismo para avançar. Seja aqui no Carregal do Sal, que é perto de nós, seja para Beja, nós precisamos de crer. Nós precisamos de acreditar. E para avançar no apoio a frentes missionárias do nosso país, nós precisamos estar disponíveis para cantar Abre o meu coração.
Abre o meu coração e eu preciso de crer. Mas vejamos a lição que tiramos do versículo 14. Nós precisamos de acreditar na ressurreição de Jesus. Vamos fazer missões? Vamos! Vamos orar por missões? Vamos! Vamos contribuir para missões? Vamos! Mas acreditamos? Cremos? Acreditamos que pessoas se vão converter? Acreditamos que é importante ter alguém a falar de Jesus aqui e ali? Acreditamos que é importante estar a orar pela conversão destas pessoas? Acreditamos que é importante dar um dia, um fim de semana, uma semana das nossas vidas para estarmos a fazer missões? Ou o versículo 14, Jesus vai lançar-nos em rosto a nossa incredulidade e dureza de coração? Agora é que é a pergunta. Vamos? Sem duvidar. Olhemos para o que nos diz o versículo 15, mas também o versículo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Vamos, sem duvidar, mas vamos falar da salvação. É que depois de Jesus corrigir os discípulos, com esta, deixa uma responsabilidade bem clara. Falem da salvação. Por favor, irmãos, vamos ler o versículo 15. Vamos ler atentamente o versículo 15. Não vamos dispersar agora com outros sons, com outras frases. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Versículo 15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Nós temos de sair, pregai o evangelho a toda a criatura. E não há muito mais a opinar sobre estas palavras. Jesus está a confiar àqueles 11 homens a missão de falar da salvação. Tal como eles a receberam, tal como eles creram e viveram, isto é, pela graça. Os irmãos recordam-se do que aconteceu com os irmãos pescadores? Jesus entrou no barco de um deles e disse: deixa-me entrar. E depois qual foi a ordem de Jesus? Recordam-se? Lança as redes ao mar. O que é que Pedro disse a Jesus? Lembram-se? Já passámos a noite inteira. É quase como que não vale a pena. Não vai resultar. Estamos a ver a incredulidade. E depois ele disse: mas à tua palavra, nós vamos. E agora olhemos para o versículo 15. Jesus está a dizer: não é pelo vosso mérito. Ou seja, eles receberam pela graça. Nenhum deles mereceu, nenhum deles merece a salvação. Nenhum deles mereceu a ida do Mestre à cruz. Mas eles agora tinham de falar das boas notícias, da boa nova, que é a vinda de Jesus, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus até à sua segunda vinda. E é isto que eles têm de falar. É verdade, irmãos, nós falamos sobre muitos assuntos. Mas versículo 15, qual é a responsabilidade? Falar da salvação. Falar do evangelho. O versículo 16 complementa. Quando nós olhamos, aliás, versículo 15. A quem? A toda a criatura. Irmã Irene, pode ler, por favor. A toda a criatura. Os irmãos estão todos a acompanhar a leitura que a irmã Irene fez. É igual à nossa tradução, certo? Não há aqui mudança. Quer dizer que Jesus está a comissionar os seus discípulos para não excluírem, seja quem for. É só para os bons. É só para os bem comportados. É só para aqueles que são simpáticos. Só para aqueles que vão receber. Não, pois não. Diz aqui o versículo 15, a toda a criatura, sem excluir uns, sem preferir outros, porque Jesus diz a toda a criatura. Irmãos, nós estamos em pleno tempo do orçamento de Estado, do debate, da votação e, para quem gosta, da especialidade. Ou seja, o orçamento na generalidade e depois na especialidade. E nós temos ouvido que quer o governo, quer a oposição, diz tudo bem, isto passou assim na generalidade, mas depois, no particular, nós vamos discutir caso a caso. E às vezes nós gostamos de ouvir. E pode ser motivo de nós estarmos ali envolvidos. Agora, versículo 15. Nós não estamos a falar de política.
nós não estamos nem do lado do governo, nem do lado da oposição. Versículo 15, nós estamos do lado de Jesus e a nossa responsabilidade enquanto igreja não é fazer política. Jesus, versículo 15, não nos envia a nós, aos seus discípulos, a proclamar o apoio a este grupo político, àquele ou ao outro. Versículo 15, estamos a ler: proclamai o Evangelho, anunciai o Evangelho, falem das boas novas a todas as pessoas, a toda a criatura. Então, irmãos, versículo 15, nós enquanto igreja, enquanto a primeira igreja evangélica batista de Viseu, não estamos presos, condicionados, nem limitados a uma qualquer linha de orientação política, porque versículo 15, não foi esta a tarefa que Jesus nos deixou. Se assim fosse, se nós estivéssemos conotados com esta ou com aquela corrente política, a mensagem teria de ser alterada todas as épocas. Porque há uns 51 anos estávamos a falar da democracia. Hoje estamos a falar da tecnologia. Ia. É diferente. Falámos do desemprego, ou do combate ao desemprego. Irmãos, versículo 15, nós temos de falar da salvação. A Bíblia é a mesma. A Bíblia não muda, porque a Bíblia está acima de qualquer mensagem que seja ela política, social. E é importante perceber que não há distinção, versículo 15, a quem se deve anunciar o Evangelho. Aquele que é chamado o pai das missões modernas, William Carey, sugeriu que se investisse na conversão da Índia, lá na Inglaterra. E qual foi a resposta que ele ouviu? Sente-se, meu jovem. Se Deus quiser salvar essa gente, Ele lá encontrará maneira. Irmãos, em vez de Índia, coloquemos Portugal. E aí já nos tocaria. Em vez de Índia, coloquemos São Tomé e Príncipe. E aí já nos tocaria. Nós precisamos de acabar com expressões como essa gente, eles, porque essa gente e eles ficam de fora desta resposta. Vamos? Nós vamos. Sem distinguir ninguém. Nós devemos falar da salvação, das boas novas e fazê-lo sem incredulidade, mas também sem parcialidade. No versículo 16 acrescenta algo muito importante. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma parte importante da missão, que é batizar os que creem. Nós temos a responsabilidade de levar a mensagem completa e não apenas uma parte da mensagem. Versículo 16, a pergunta é: porquê que batizamos? Porquê a necessidade de se batizar? Em primeiro lugar, é o cumprimento de uma ordem dada por Jesus e nós obedecemos. Mas também é uma maneira de identificação com o sacrifício de Jesus no nosso lugar. A morte para a velha natureza é simbolizada com o mergulho. Mas tal como Jesus ressuscitou, também nós saímos da morte, da velha natureza, e agora estamos a viver uma vida para agradar, para viver de acordo com a vontade do nosso Salvador. Então, missões sem praticar, sem desafiar ao batismo é igual a zero. Missões, falar de Jesus, ou nós dizermos que vamos, mas sem estimularmos, sem convidarmos outros ao batismo, é o mesmo que nada. Então nós não podemos secundarizar aquilo que Jesus priorizou. Então por isso nós praticamos o batismo, certos de que não somos nós quem decide. Agora chama a atenção do versículo 16, na parte final. Não somos nós quem decide se estes são salvos, aqueles são salvos, os outros são salvos, mas estes não. Estes não. Versículo 16. Olhemos para as palavras do Mestre. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Certa vez alguém, numa conversa sobre a fé, disse que eu o estava a condenar ao inferno. Pelas tuas palavras, tu estás a condenar-me ao inferno. Eu disse que não era eu que condenava, mas a pessoa insistiu e disse que eu estava a condená-la ao inferno. Eu socorri-me deste versículo 16 e disse: essa não é a minha responsabilidade.
Essa não é a minha função. Não sou eu que tenho de te condenar ao inferno. Nem tampouco sou eu que te vou salvar. Essa missão é exclusiva de Deus. Irmãos, o ir, envolver-nos em missões, significa que nós não salvamos ninguém, não condenamos ninguém. Nós não somos os salvadores, nós não somos os condenadores, nós não somos o juiz, nós não somos o advogado. E aqui sabemos muito bem quem é o juiz, que é o Pai, e o advogado é o Senhor Jesus. Nós temos de fazer exatamente aquilo que Jesus nos manda. A Igreja do Senhor Jesus não condena, não salva. É importante repetir. A Igreja do Senhor Jesus não condena, não salva. A Igreja tem a responsabilidade de falar da salvação, de praticar o batismo, mas nunca de determinar a salvação ou a perdição de qualquer pessoa. Jesus é que diz, versículo 15 e 16, e nós fazemos a nossa parte. Nós fazemos a nossa parte em anunciar que a rejeição à mensagem é uma rejeição à vida. Uma rejeição a esta mensagem é condenação. Então nós apontamos sempre para Jesus, porque só Ele é o Salvador. E agora eu vou parar aqui um pouco no texto bíblico. E olhando para o versículo 15 e 16, eu quero perguntar se algum de nós que aqui está nesta manhã, que ainda não aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, o quer fazer. Olhando para o versículo 16, alguém que crê, quer dar testemunho da sua fé e ser salvo, ou quer continuar para a perdição? Versículo 16, estamos a ler. E quem não crer? Portanto, irmãos, está lançado o desafio. Hoje, que ninguém saia daqui triste. Que ninguém saia daqui triste por rejeitar o Evangelho. Mas que todos possamos sair daqui alegres. Versículo 16. Crentes, com testemunho da nossa fé, do nosso vínculo, da nossa ligação, da nossa filiação a Jesus. Versículos 17 e 18. Vamos a experimentar milagres atrás de milagres. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Vamos, Jesus, nesta ordem, para ir, diz que vão experimentar milagres de natureza diferente. Jesus diz que terão autoridade para libertar pessoas endemoniadas. Irmãos, e quando nós lemos o livro de Atos, nós encontramos em diferentes ocasiões os discípulos a fazerem isto. Ou seja, a levarem a libertação espiritual à vida de outras pessoas, mas também a falar novas línguas. Algo que aconteceu quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja e que também está relatado em Atos 2. Pegarem serpentes foi algo que também o apóstolo Paulo experimentou, viveu, quando chegou a Malta, e está em Atos no capítulo 28. E não morreu, mesmo quando todos pensavam que este homem é um maldito. Escapou do naufrágio, mas eu vou usar aqui uma palavra que era o destino. O destino quis que ele morresse, mas ele não morreu. Estamos a ver, irmãos? A cura dos doentes também foi algo muito comum nos primeiros dias da igreja em Jerusalém, em Antioquia e noutras localidades onde o Evangelho foi pregado. Então não temos o relato bíblico de beber coisas mortíferas sem que tal provocasse a morte dos discípulos, não temos no texto bíblico. Contudo, não significa que isto não possa ter acontecido, está bem? Palavras do Senhor Jesus são sempre verdade, sempre verdade. Então Jesus está a falar aqui de momentos inesquecíveis para os discípulos, porque os milagres não se esquecem. Eu não sei se algum dos presentes já experimentou um milagre na semana que terminou ontem. Se algum de nós viveu um momento inesquecível, que somente pela intervenção de Deus algo aconteceu. Mas é bom nós nunca esquecermos a intervenção de Deus. É importante perceber que cada um destes milagres, versículos 17 e 18, está associado à missão de falar da salvação.
Este texto que estamos a ler não é para ser interpretado num contexto lá em casa em que me apetece fazer milagres ou em que eu decreto que vou fazer milagres. Não, pois não. O Senhor Jesus está a falar no contexto em que os discípulos vão e sucederão milagres após milagres. É verdade, isto pode acontecer no contexto do calendário missionário e é necessário crer nestas novas experiências, nestes milagres, porque eles podem acontecer quando nos envolvemos em missões. Nem sempre aconteceram, mas aconteceram. Nem sempre os discípulos se viram envolvidos com cobras, com serpentes. Nem sempre, mas aconteceu. Então Jesus está aqui a dizer aos discípulos que isto vai acontecer. Pode acontecer. Não vai acontecer sempre, mas pode acontecer como uma manifestação do poder de Deus nas suas vidas enquanto missionários. Há mais de 110 anos, quando o Evangelho chegou a Viseu, também foi marcada esta chegada por episódios fortes. A chegada do Evangelho a Viseu tem umas histórias muito interessantes para serem contadas. E em todos estes momentos foi possível sentir a companhia de Jesus. Irmãos, quando nós vamos, experimentamos milagres. Quando nós vamos, experimentamos vitórias. Quando nós vamos, experimentamos bênçãos dadas por Jesus por nos envolvermos em missões. E a pergunta é, vamos? E se repararem, não está, vamos lá? Vamos? Vamos sem duvidar. É aquilo que Jesus nos ensina no versículo 14. Vamos falar do prioritário. Vamos dar prioridade ao que Jesus deu prioridade. Versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Temos esta prioridade. Versículos 17 e 18. Vamos a experimentar milagre após milagre. Esta é a pergunta que abre o nosso mês para o envolvimento em missões. Com fé, crendo que mais pessoas aceitarão Jesus como o Senhor, o Salvador das suas vidas, crendo que o mesmo poder de Deus há 50 ou há 500 anos continua a ser válido hoje, continua a ser verdadeiro hoje, mas crendo que temos o compromisso de falar do Evangelho, não de falar de outros assuntos. Eu quero terminar relendo o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E agora eu vou pedir que nós possamos preparar-nos para a celebração da ceia. Irmãos, eu vou explicar o que é a celebração da ceia. Nós sabemos, nós ouvimos, mas é importante sempre esclarecer. Nós temos o pão que nos aviva a memória do corpo de Jesus. Este pão é pão, não se vai transformar no corpo de Jesus. Não é o corpo de Jesus. É em memória do corpo de Jesus. Os cálices têm vinho e não se vão transformar no sangue de Jesus. Não nos vai perdoar, nem o pão, nem o cálice nos vai perdoar. E então eu quero convidar a todos aqueles que aqui estão esta manhã, que um dia creram que Jesus é o Senhor da sua vida, que o aceitaram como o Salvador, o único que morreu em seu lugar, que hoje estão conscientes de que o testemunho público que deram através do batismo não os salva, porque o que salva é a graça, mas que hoje que aqui estão, deram um testemunho público da sua fé através do batismo, isto é, mergulharam, morrendo para a velha natureza, e saíram agora para viver uma nova vida em Cristo, que hoje estão em comunhão com uma igreja evangélica e com o seu Deus, que possam participar deste memorial. Irmãos, ninguém vai sair daqui mais santo, mais salvo, mais perfeito, mais espiritual por participar na ceia. Mas o apóstolo Paulo escreve à igreja em Corinto e diz, antes mesmo de nós participarmos deste memorial, vamos fazer um exame. E não é um exame médico, é um exame espiritual. Estamos em condições de celebrar Jesus?
Antes mesmo de nós sermos servidos, vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos porque enviaste o teu Filho. Obrigado, Senhor Jesus, porque morreste em nosso lugar. Tu vieste ter connosco, dando-nos a tua vida. E nós temos o perdão através do teu sacrifício. Motiva-nos a ir, a falar desta alegria que temos, da nova vida que temos em ti, para a tua honra e para a tua glória. E que o teu Espírito Santo, hoje, nos limpe, nos alegre e nos guie, nos conduza para falarmos de ti a outros. Que todos aqueles que aqui estamos tenhamos prazer em confessar-te como o Senhor e Salvador das nossas vidas. E também te pedimos que se alguém ainda não te aceitou, não deu testemunho público da sua fé em ti, que o possa fazer. E que em breve possamos juntos tomar parte neste memorial, porque é para ti que o fazemos. Senhor Jesus, nós oramos em teu nome. Amém. Vou convidar os nossos irmãos que estão no grupo de louvor, que nos auxiliem, e aos irmãos diáconos que nos auxiliem com a distribuição dos elementos. Nós vamos entoar a primeira estrofe do hino 123 do cantor cristão. Nós vamos entoá-lo 2 vezes, esta estrofe. E vamos recordar aquilo que Jesus fez por nós. Irmãos, eu repito, o pão não nos vai dar graça. O vinho não nos vai dar graça. E a todos aqueles que ainda não tomaram uma decisão por Cristo, que ainda não se batizaram, nós queremos convidar que o façam, para que numa próxima ocasião possam celebrar a ceia connosco. Então, enquanto os irmãos diáconos nos auxiliam com a distribuição dos elementos, nós vamos entoar a primeira estrofe deste hino 123 do cantor cristão.
Esta é a nossa crença. Que pelo sacrifício de Jesus nós estamos perdoados, nós estamos salvos e a nossa vida está limpa. Há ali uma irmã que ainda não foi servida. Ali daquele lado, irmão Freire. Alegramos porque o pão acabou. É bom sinal. Irmãos, eu quero convidar que juntos possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas e vamos ler o versículo, no capítulo 22, o versículo 19. Lucas, capítulo 22, versículo 19, em que Jesus também partilha pela primeira vez o pão com os seus discípulos e diz assim o versículo 19: tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Enquanto nós formos servidos dos cálices, irmãos, eu vou só recordar aquilo que disse anteriormente. Não se vai transformar no corpo do Senhor Jesus, não nos vai dar graça, é em memória dele que nós vamos tomar. E enquanto nós vamos sendo servidos dos cálices, nós vamos entoar a segunda estrofe deste hino, 123 do cantor cristão. Nós vamos cantar que o sangue de Jesus nos deixa alvos, brancos mais que a neve. E sintamos alegria em recordar o que Jesus fez em nosso lugar. Profundas as chagas
sacrifício de Jesus foi suficiente para nos dar esta pureza. Enquanto alguns irmãos são servidos, recordemos com alegria a entrega do Senhor Jesus por nós. É bom sermos perdoados. É muito bom termos a certeza de que os nossos pecados foram apagados pelo sacrifício de Jesus em nosso lugar. Há mais alguém que ainda não tenha sido servido? Então, irmãos, eu quero convidar que possamos abrir novamente as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. E diz assim o versículo 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Quero convidar a que possamos ficar de pé e entoarmos a terceira e última estrofe enquanto os cálices são recolhidos. Possamos nós entoar com toda a alegria esta terceira estrofe do hino 123. Coração
Esta é a nossa confissão. Esta é a nossa expressão de gratidão ao nosso Deus por sermos salvos, por termos a certeza da salvação em Jesus, apenas em Jesus. E nós vamos terminar o nosso tempo de culto com uma palavra de oração, consagrando-nos também ao Senhor. Senhor, nós queremos estar preparados, estar prontos para falar de Ti. Querido Espírito, coloca em nós esta vontade, esta força, esta coragem, este prazer de partilhar a mensagem da alegria, do perdão, da salvação com outros. E rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos tenham bondade de sentar e enquanto nós escutarmos o preslúdio, vamos ficar em oração a sós com o nosso Deus. Duas questões. Vamos? A segunda é, vamos? Ore. Fale com Deus. Peça, disponibilize para ir.